Por que que se confunde tanto uma dor lombar com problemas renais, sempre se atribuindo uma dor no rim? Em primeiro lugar, nós precisamos voltar à aula de anatomia no primeiro ano da faculdade e falar a respeito da anatomia do rim, na topografia. Os rins estão localizados num compartimento do abdômen chamado de retroperitônio. Seria a parte de trás das vísceras, localizado logo à frente das costelas. É uma região que tem muito nervo, tem muito músculo, tem muita articulação entre as vértebras, muita cartilagem, ou seja, muitas estruturas que estão sujeitas a quadros inflamatórios e quadros de dor. E além da questão da anatomia, há também questões culturais. Já está no imaginário popular, né, que o rim é um órgão que dói, que você faz ali um movimento, que pode doer e tudo, mas é um conceito totalmente equivocado. Os rins, eles são órgãos muito protegidos, eles não têm nenhuma ligação com o sistema articular. A cólica renal precisa ser caracterizada como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, como que ocorre essa dor? É um paciente que está ali quieto, talvez sem histórico clínico de nenhuma doença. Um belo dia está ali lendo um livro, por exemplo, e ele sente uma dor de fortíssima intensidade na região lombar, irradiada para o abdômen baixo, indo já para o testículo, nas mulheres uma dor na virilha, uma dor muito, muito, muito forte, dizem que é semelhante à dor do parto. Eu não tive nenhuma das duas, então eu não sei como que é, mas eu já atendi muito paciente com cólica renal em hospitais que eu já trabalhei, e é uma dor tipo cólica, tem essa irradiação, é acompanhada por enjoo, por vômito. Alguns pacientes dizem até que vão desmaiar de tanta dor que eles apresentam. Eventualmente essa dor pode ser acompanhada por sintomas urinários, então se a pedra já estiver ali próximo da bexiga, o paciente pode ter sintomas que lembram infecção urinária, então ardência para urinar, vontade de urinar toda hora e até mesmo saída de sangue na urina. É uma dor, portanto, aguda, é uma dor que surgiu a partir do nada, não é uma pessoa que vem sentindo dores há muito tempo. Então, classicamente, a cólica nefrética é uma dor aguda em um dos rins, desencadeada pela migração do cálculo. Nós temos aqui os dois rins, os canais aqui que levam a urina do rim à bexiga, bladder é a bexiga urinária, e a uretra, que é onde vai sair o xixi. Imagine que se formou aqui uma pedrinha, tá? Uma pedrinha pequena, vamos dizer aqui de uns 5 milímetros, ok? E aí essa pedra, ela fica aqui parada por muito tempo e um belo dia ela resolve descer. E aí ela desce e imagina que ela para aqui no canal. A urina, ela vai ter o fluxo interrompido, o rim continua a produzir urina e isso vai se acumulando, acumulando, acumulando. Os cálices, eles começam a sofrer uma dilatação, provocando aqui uma distensão do rim. Os rins, eles possuem uma chamada cápsula renal, imagina uma membrana aqui em volta do rim, tá? E essa membrana aqui em volta, ela é muito inervada, ela é muito sensível. Então, à medida que a urina fica se acumulando aqui e vai ocorrendo essa distensão do rim, né? Lembrando que o rim não é um órgão de armazenamento, é um órgão só de produção da urina, essa cápsula se distende e aí é onde vem a dor. A dor se deve tanto a essa distensão da cápsula também como pela passagem do cálculo, porque o ureter é inervado, então, à medida que o cálculo vai descendo, o paciente sente essa dor, né? Quando o cálculo ele é muito pequenininho, ele pode sair com facilidade, até chegar aqui no meato ureteral, cair na bexiga, cair da bexiga ele vai para a uretra, tá fora, você se livrou da pedra. Quando a pedra ela é muito grande e ela para realmente aqui nesse canal, que ela causa a chamada impactação, aí só mesmo com um procedimento endurológico, aí é um caso de internação, centro cirúrgico, né? Por outro lado, nós temos os pacientes com dor lombar crônica e que acham que é dor no rim. O que é uma dor lombar crônica? É uma dor que o paciente talvez ele nem lembra quando começou. Ele vai no consultório e fala, eu tenho uma dor aí há 6 meses, 1 ano. E é uma dor suportável, porque ele não vai no pronto-socorro, mas ele vai reclamar que sempre tem aquela dor. Geralmente quando ele acorda, que ele se levanta, dá os primeiros passos,
ele pode dizer que aquela dor é mais intensa de manhã, conforme a posição que ele fica, depois ao longo do dia, conforme ele caminha, essa dor vai melhorando, e quando ele fica sentado muito tempo a dor volta, quando ele levanta a dor dá uma aliviada, e às vezes tem um lado que ele deita que é melhor, um lado que ele deita que é pior. Então essa é uma história muito típica de quadros relacionados ao sistema locomotor. Exemplos de doenças que dão isso: artrose da coluna, os chamados bicos de papagaio, né? E você ainda está aí se perguntando, poxa, mas será que existe uma dor aguda, lancinante, fortíssima por causa de problema na coluna? Existe sim. Por exemplo, a dor da hérnia de disco. Tem pacientes que desencadeiam a hérnia de disco a partir de um esforço físico muito forte. Então, a pessoa que levantou ali um pacote de 30, 40 quilos e sofreu um estalo, uma dor muito forte na coluna, ele pode ter rompido um disco intervertebral. Inversamente a esse quadro, você pode também ter uma dor crônica arrastada por meses por causa de um problema renal. Eu mesmo já atendi há alguns anos uma senhora que tinha cálculos coraliformes, são aqueles cálculos muito grandes, tomando os 2 rins inteiramente, e ela não tinha um quadro típico de cólica renal, mas ela tinha uma dor lombar crônica. Só para ilustrar aqui, eu vou mostrar um caso que eu atendi certa vez de uma senhora que tinha os 2 problemas ao mesmo tempo. Tinha uma escoliose, que é aquele desvio da coluna, e cálculos renais. Olha só o raio-x dela como que era. E aí, quem que estava doendo afinal? E o diagnóstico foi bem complicado, mas com a realização de exames complementares nós chegamos à conclusão de que as dores dela eram provocadas pela coluna e não pelos rins. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, um grande abraço.